Olá, Poesia Contágio. Olá, pessoas que chegam. Olá, olá, Claudinha. Olá, pessoas que chegam. Muito boa noite. Eu sou o Paulo Sabino e estou aqui para mais uma edição do projeto A Estante do Poeta aqui pelo Espaço Afluentes. Viu? Estou esperando a nossa convidada. Deixa eu ver se ela já está presente. Ainda não. Estou esperando a nossa convidada chegar. Viu? Enquanto vocês entram aqui, olá. Olá a todos, boa tarde. Olá, Mari. Olá, Manuela. Boa noite a todas e todos que aqui estão. Eu sou Paulo Sabino e começaremos a live da Estante do Poeta, que é esse projeto que fazemos aqui pelo Espaço Afluentes, com a minha querida poeta e amiga Noélia Ribeiro. Então, estou esperando a Noélia entrar. Ah, a Noélia acabou de entrar, viu? A Noélia acabou de chegar, então eu vou chamar a Noélia. Já aguardando aqui. Ah, menino, peraí, deixa eu me arrumar. Tá Caramba, linda! você nem me avisou que ia chamar, já tá. Ah, meu amor, é assim, é Ai, papum. nossa. É rapidinho, mas deixa eu dizer, meu Ah, amor, eu na verdade já chamei você só para você ficar aqui, mas antes eu vou dar umas palavrinhas, vou fazer a sua tá. Você apresentação. não quer fixar Ah, sim, o pois é, assunto? como é que fixa Olha, mesmo? aí embaixo tem escrito comentário, não tem? Aí você vai Tem, comentar. Quando sim. você publicar esse comentário, você aperta na bolinha onde tem a sua foto. Aí vai aparecer fixar comentário. Você clica em fixar comentário. Vai Ah, lá. tá, mas é na bolinha lá em cima, você diz? Não, na bolinha ao lado do seu comentário. Comentário mesmo. Tá, Comenta aí primeiro, comenta. tá, tô Coloca aí o botando nome do aqui. programa e tal. Vai. Tô botando aqui, peraí. Aqui, ó. Aí você Ó, aprende nesse podcast. comentei, ó. Estante do poeta. Cadê? Paulo Sabino recebe Você Noélia Ribeiro. publicou? Isso, agora Publiquei. aperta na bolinha onde tem o azulzinho aqui, ao lado do espaço afluente, não tem aqui aquela bolinha Tem, azulzinha? tem. Aperta. Peraí. Peraí que eu. Ih, peraí, gente. Aperta essa bolinha e vai aparecer Ah, fixar comentário. apertar a bolinha. Tô apertando aqui, só que não aparece pra Bolinha ao mim. lado do comentário, ao lado do comentário. É, então, ela que eu tô apertando. Não apareceu Aquela, a bolinha fixar comentário? azul, né? A bolinha azul, não é isso? É, a bolinha A azul, do bolinha azul. Afluência. É, não foi. Ah, então, Não querido, já foi, foi. deixa. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver aqui. Foi, tô apertando a bolinha. Ai, gente, vai. Aí Aperta. apareceria fixar comentário, você aperta, aí você clica em fixar comentário. É, Ah, vamos ver, não, aqui vai deixa. aparecer. Ai, por que para mim essas coisas não funcionam? Não sei, porque é Ah, assim que eu todas as faço. coisas dia. Na minha live é assim que eu faço. Tudo bem, deixa pra lá. Tudo bem, meu amor. Então, bom, eu na verdade, minha flor, eu sempre chamo você, mas eu vou falar umas coisinhas antes. E aí eu vou, na verdade, começar, eu sempre começo sempre fazendo um pouco da apresentação aqui, né, do projeto, dizendo que esse Sim, projeto, ele na verdade, ele é a princípio feito no espaço físico do Afluentes, né? Nós começamos em 2019, só que devido à pandemia, nós resolvemos migrar com o projeto aqui por live e agora nós realizamos o projeto por live, procurando obedecer
os horários e os dias em que nós fazíamos quando no espaço físico. Então, o projeto ele é mensal, como era no espaço físico. Oba, tchim-tchim! Que delícia! Arrasou! Ele é mensal, né? Ele acontece sempre na segunda quinzena de cada mês e sempre a partir das 19 horas. E aí o projeto, exatamente, aqui ele fica gravado, a gente grava ele, salva a live sempre, e a live ela é postada tanto aqui no perfil do Espaço Afluentes, aqui no Instagram, como também no canal do YouTube do Espaço Afluentes. E a Mariana Roquete Pinto, que é uma das idealizadoras e diretoras aqui do Espaço, junto com a Cláudia, ela sempre faz uma playlist, olha só que interessante, com canções que tenham a ver com a live. Em toda a live, a Mariana faz isso. Então, essa nossa live vai ter muito de canção, porque nós vamos falar que a Noélia é uma poeta que é muito influenciada pela canção também. Como eu adoro dizer, por poetas da canção, né? Então, nós também falaremos sobre música aqui. Então, vai ser um prato cheio para Mariana, né? Sim, não vai faltar música para a playlist, né? Bom, então, dizendo isso, eu já quero iniciar fazendo agradecimento meu às diretoras e idealizadoras do Espaço Afluente, que é a Cláudia e a Mariana Roquete Pinto, minhas amigas, parceiras de projetos e muitas alegrias. Então, obrigadíssimo por poder estar aqui. Não só canções, a Cláudia deixou aqui também, não só canções, como links para outros assuntos que tenham a ver com o que a gente vai conversar e com os temas que leremos aqui. Tá bom. Bom, eu vou fazer então a apresentação da nossa poeta, da Noélia Ribeiro, viu? A Noélia, além de grande amiga minha, ela é recifense, ela nasceu em Recife e aos 6 anos foi morar no Rio de Janeiro, onde escreveu seus primeiros versos. Aos 12, mudou-se para Brasília, onde mora até hoje. Graduou-se em letras pela UNB, língua portuguesa e inglesa, e fez pós-graduação em linguística, análise do discurso, pelo Unicelb. Foi professora de língua portuguesa e aposentou-se como taquígrafa da Câmara dos Deputados. Além de poeta, trabalha como revisora. Seus poemas integram diversas antologias e publicações como jornais, revistas impressas e eletrônicas. Recebeu da Secretaria de Cultura do Distrito Federal o Prêmio FAC, Igualdade de Gêneros na Cultura. Em 2017, foi uma das homenageadas no 31º Salão Nacional de Poesia Psiu-Poético, em Montes Claros, Minas Gerais. E quero ressaltar que o Psiu-Poético é um dos mais importantes e antigos festivais de poesia do Brasil. É uma maravilha, é uma riqueza, né, todo o trabalho que é feito, né, pelo Psiu-Poético, né? Integrou a exposição Poesia Agora, realizada no Centro Cultural da Caixa, no Rio de Janeiro, e é membro da Associação Nacional de Escritores, ANE, Distrito Federal, de cuja diretoria faz parte, e da União Brasileira de Escritores, que é o BE, com sede aqui no Rio. Lançou os seguintes livros de poesia: Expectativa, 1982, publicação independente; Atarantada, 2009, editora Verbes; Escalafobética, 2015, editora Vidráguas; e Espivitada, 2017, pela editora Penalux. Apresenta a live A Fim de Poesia às terças-feiras e A Fim de Mais Poesia às sextas-feiras. Não, a Fim de Poesia às terças-feiras e A Fim de Mais Poesia às sextas-feiras, sempre às 19 horas, no seu perfil do Instagram, @Noélia Ribeiro Poeta, tudo junto. Viu? Então, eu já quero começar agradecendo a Noélia, porque hoje é terça-feira e começamos essa live também às 19 horas. Então, para a Noélia estar aqui, ela se disponibilizou hoje a fazermos a live aqui da Estante do Poeta
e ela não fazer a fim de poesia, que seria no mesmo horário. Então, Nonô, já quero agradecer demais, viu, a sua presença e a sua disponibilidade. Dizer que é uma alegria ter você aqui, né, minha grande amiga e poeta que eu admiro, viu? Muitíssimo obrigado, tá bom? A Cláudia está deixando até o seu arroba aqui. Bom. Obrigada, Cláudia, maravilhosa. Então, esquentando esses tamborins, porque, assim, uma coisa que eu quero dizer aqui para as pessoas é que nós temos o nosso projeto. No nosso projeto, eu, como sempre, em qualquer projeto meu, eu gosto sempre de deixar os meus convidados, os nossos convidados, sempre muito à vontade. Então, o projeto, apesar de ele ter um formato, de ter uma coisa de bate-papo com leitura de poemas, eu gosto sempre de deixar com que o convidado também conduza, né? Então, as edições, elas vão sempre variando de acordo com o nosso convidado ou convidada. Então, existe poeta que gosta, que acaba falando mais, e a entrevista sendo a tônica, mais do que a leitura de poemas, e outros poetas que preferem ler mais poesia do que falar, do que a conversa. Então, essa tônica é muito dada pelo nosso convidado, né? E Noel é o tipo de poeta que adora dizer poemas. Então, eu, na verdade, só para começar, só para abrir, eu vou abrir com uma perguntinha e depois, Nono, eu queria que você seguisse já respondendo e dizendo já poemas seus também, viu? Tá. Então, a primeira coisa, na verdade, que eu sempre pergunto a todos os nossos convidados e convidadas, é saber de como é que a poesia ela entrou na sua vida, não é? E se tornou algo tão importante que também te fez uma amiga de ofício, não é? Porque você também é uma poeta, né? Então eu acho que assim, quando a gente começa a se interessar por poesia e acaba trabalhando com poesia, é porque nós fomos bem fisgados, né? Então eu queria que você contasse para a gente um pouco desse início, porque eu sei que tem você também, como é uma tradição nossa aqui no Brasil, isso acontece muito aqui no Brasil, você é uma poeta que também é muito influenciada pelo nosso cancioneiro. Né? Você também tem uma ligação muito forte com a música. Não é como eu também. Eu também bebo e eu também venho dessa fonte. Então eu queria que você falasse um pouco desse primeiro contato, da importância da música, e falasse um pouco desses poetas importantes na sua trajetória e lendo poemas. Tá bom. Bom, boa noite, Paulo, querido. Enfim, chegou o dia, não é? Essa noite eu dormi, tá? Não perdi o sono, não. Enfim, chegou o dia. É uma honra, queria dizer que é uma honra, é uma alegria enorme fazer parte aqui dessa live. Eu nem me sinto merecedora, é um lugar em que estiveram Ricardo Silvestrin, Ricardo Aleixo, Cláudio Roquete Pinto, e no presencial Antônio Carlos Sequim, Antônio Cícero, meu Deus, eu acho que você está sendo extremamente generoso comigo, mas eu agradeço esse espaço, agradeço essa gentileza de me convidar. Bom, como é que tudo começou? Tudo começou no Rio de Janeiro, né? Eu saí de Recife com minha mãe, minha irmã, meu irmão e minha tia para um apartamento de 1 quarto em Botafogo. Saímos de Recife de uma casa, né? Minha mãe se separou do meu pai e alguns anos depois nos mudamos para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, eu era uma criança assim, eu tinha pouquíssimos amigos. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então, num apartamento de 1 quarto, é impossível você ter uma biblioteca, uma estante cheia de livros. Evidentemente, eu não havia livros, quase. Eu não via os livros. Se havia, eu não via, entendeu? Provavelmente apareceram depois em Brasília, mas no Rio, não. O que tinha era uma coleção que depois eu conversando com a minha irmã, ela me disse que era o mundo da criança. Eu nem me lembrava mais. Eu fiquei pensando, conversei com ela, era o mundo da criança. Essa coleção eu li, reli. Eu não tinha mais nada para ler, então eu ficava lendo e relendo. Eu sabia tudo sobre raça de cães, absolutamente tudo. E eu lembro que nessa coleção tinha uma quadrinha, eu lembro exatamente da página, era um menino em cima de um cavalinho de pau, e embaixo tinha
Garibaldi foi à festa num cavalo sem espora. O cavalo tropeçou, Garibaldi pulou fora. Foi a primeira vez que eu vi rima na minha vida, algo rimado. Então aquilo me encantou, eu fiquei encantada com aquilo, com a possibilidade de se rimar, né? Era uma quadrinha. Então, a partir dali, eu comecei, depois eu vou falar da minha parte com a música, mas a partir dali eu comecei a fazer quadrinhas. Quando a minha mãe me levava para o trabalho dela, eu fazia quadrinhas com o nome das amigas. Então eu perguntava, qual é seu nome? Aí a moça, Isabel. Aí eu, Isabel, eu montava a quadrinha, aí ficavam todos encantados, que linda, que menina, nossa, como ela consegue. Então eu acho que por aí é que eu fui me encantando, até com a rima mesmo, né? Com a poesia e com a rima. E ao mesmo tempo eu ouvia música, muito música, né? Li esses livros e ouvia muito. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, de ouvir um programa, minha tia me deu, essa tia que morava comigo, um gravador, rádio gravador. Então eu ouvia um programa chamado Música na Passarela, da Rádio Tamoio. Não sei se alguém aqui já conhece, que isso é coisa... E era um programa muito interessante, porque as músicas, ele classificava as músicas por cores. Então ele chamava música grená, aí tocava a música. Música azul, música lilás. E eu achava isso lindo, eu ficava encantada, uma menina de 9 anos, né? Eu ficava encantada. E no final tinha as vencedoras, as 10 músicas vencedoras. E eu anotava, eu acho que hoje vai ganhar a Grená, não sei, eu ficava nesse encantamento e ao mesmo tempo ouvindo as músicas, né? A maioria música americana, né? Eu me lembro que tinha muita música americana, a maioria. E eu ficava encantada, gravava no meu rádio gravador, né? Eu gravava algumas, nossa, aquilo era um encantamento. E eu montei, para ouvir essas músicas, uma bateria com pulseira. Sabe aquelas pulseiras de baiana, aquelas grossas, durinhas, de plástico? Sei. Eu cobria com papel e ficava acompanhando as músicas com essa bateria, sabe? Então, eu penso o seguinte, de alguma forma, eu mexeria com arte. Ou eu seria poeta, letrista ou baterista, de alguma forma, porque eu adorava aquilo, eu ficava ouvindo as músicas, sabe? E batucando lá naquelas pulseiras com papel forrado. Então, assim, depois apareceram os livros, começaram a aparecer, um outro livro começou a aparecer. Minha irmã me disse que... Eu me lembro que apareceram alguns livros de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela coleção, capa dura. Ela me disse que ela trouxe da casa do namorado. A minha irmã teve uma importância muito grande na minha vida, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então ela que ia me trazendo, né, essas coisas, música, livro. E eu lembro de ter lido os livros que apareceram dessa coleção do Monteiro Lobato. Então foi outro momento de encontro com a literatura. Lembro também da minha mãe chegando em casa à noite, depois de ter ido a um lançamento do Zé Mauro de Vasconcelos. Ela comprou meu pé de laranja lima. Aí ela tinha uma preocupação, assim, ela não tinha os livros ali, mas ela tinha uma preocupação que a gente lesse de alguma forma, né? Então ela trouxe, eu lembro que eu li aquilo, achei encantador. Então teve esses momentos, né, com a literatura e com a música. E aí o que aconteceu? A primeira coisa que eu escrevi na vida, aos 9 anos de idade, foram 2 canções, letra e música. Não foi um poema. Então era um samba, porque Rio de Janeiro, não tem jeito, né? Eu morando no Rio de Janeiro, o samba vem por algum lugar, né? Entra pelo rádio, pelo vizinho, o samba vem. E eu fiz um samba e uma outra canção que era a Jovem Guarda, que era na época também da Jovem Guarda. E uma toda cheia de aquele swingzinho da Jovem Guarda. Eu me lembro até hoje dessas canções. Olha que eu não tenho memória para quase nada, mas me lembro dessas canções. Um era Borboleta Prosa, que era do Jovem Guarda, e outro eu não me lembro o nome, mas era um samba. Era um samba. Eu fazia até a cuíca. Depois que você me falou que você me perguntaria isso, esse começo, muita coisa veio à minha cabeça. Bom, aí o que aconteceu? Minha mãe vendo, primeiro, o meu jeito a minha facilidade de fazer as quadrinhas, né, no trabalho dela, e as 2 canções que eu compus, ela me deu um caderninho
com capa dura, bem bonitinho, friso dourado. Falou, minha filha, escreva aí o que você quiser. Eu lembro de ter escrito a letra das duas canções e aos poucos eu ia escrevendo uma coisinha ou outra, sabe? Assim, esse caderno se perdeu, infelizmente. Já não sei mais onde está. Minha irmã está aqui. Olha, minha irmã está botando a letra do samba, que amor, você me deixou triste na Triste na... solidão. É o samba. Olha que a Fátima também lembra, né? Que maravilha! Obrigado, Então, assim, Fátima, querida. ela se lembra, inclusive, da Borboleta Prosa, ela também se lembra. Ela fazia o álbum dos Beatles com figurinhas em preto e branco, que eram fotos dos Beatles. Eu adorava também aquele álbum. Então, os Beatles também apareceram por lá. Aí, antes de eu ir para Brasília, a primeira, eu comprava muita boneca, né? Claro, brincava muito. Mas a primeira compra que eu fiz, assim, de alguma coisa dentro da arte, foi isso aqui. Ó. Peraí, deixa eu pegar. Por favor. Minha primeira compra. Deixa eu ver. Ai, que maravilha! Ai, esse disco é lindo. Foi a primeira coisa que eu falei, mãe, compre isso para mim. Quer dizer, não foi um livro ainda, não foi um livro ainda, foi o disco do Tim Maia. Então eu ouvi isso, é Azul da Cor do Mar, meu Deus, como eu ouvi isso. Então eu era enlouquecida por esse vinil. Então era tudo assim misturado, um pouco livro, um pouco. Mas o disco era muito forte, a música era muito presente, sabe? As letras, né? A letra de samba, sabe? Eu via muito samba por vários meios, né? E aí a gente foi embora para Brasília, quando eu tinha 12 anos. Mudamos de vida. Nossa! Saímos de um apartamento deste tamanho e fomos para um apartamento de 4 quartos, pense. Nossa, assim, Aí eu fiquei num quarto grande com a minha irmã, isso tudo porque, como Brasília estava começando, eles começaram a buscar chamar funcionários públicos para trabalhar em Brasília. Assim, foi uma melhora de vida para muita gente. Muita gente do Rio foi para Brasília nessa época. 1972, por ali, entendeu? Fomos para Brasília. Chegando lá, os livros começaram a aparecer. Não sei de onde brotaram, mas eles começaram a aparecer. Eu falei, uai, tem livro nessa casa que eu não sabia que tinha. Começaram a aparecer, mas eu era uma menina muito agitada, sabe? Eu sou até hoje, eu sou muito ansiosa. E eu, assim, eu não conseguia parar para ler um livro ainda não. Eu vivia na rua, eu queria passar o dia inteiro no clube, eu passava o dia inteiro no clube e ouvindo música, porque música é mais fácil, assim, você não precisa de um momento em que você pare, se concentre. Música você vai andando, vai ouvindo, né? Meus irmãos tinham muito. Não, e tem Diga. aquela coisa, e tem aquela coisa antes da própria escrita, né? A música, a poesia começou com música, porque acaba que a melodia, ela também ajuda muito a gente a decorar, né? Então, né, quer dizer, uma das razões para que a poesia tivesse começado antes da escrita, na oralidade, e que ela fosse acompanhada da lira, né? Por isso que é coisa da poesia lírica, né? Por conta da lira, que justamente a melodia ela facilita que você decore aquilo, Com né? certeza. Você guarda Com com muito mais facilidade, né? Por Com isso que certeza. é até mais gostoso mesmo. É verdade, é verdade. É muito mais fácil. Eu não Mas sei com diga, que, você que eu já fiz letra e música, não sei o que aconteceu, mas eu já fiz tudo junto, né? Foi a tá. primeira e única vez que eu fiz tudo junto. Nunca mais fiz tudo junto, né? Já coloquei letra em música, já colocaram música em letra minha, eu já coloquei letra em música de algumas pessoas, mas eu nunca fiz tudo junto na vida. Né? Eu acho que eu não me permito mais isso. Bom, e aí em Brasília, né? A gente chegou, Brasília era uma cidade, não tinha nada, Brasília não tinha nada, tinha um barro vermelho, algumas quadras prontas, alguns blocos, e a gente chegou àquele lugar assim, sabe, tudo novo, tudo começando. Brasília estava começando, sabe? Tinha o quê? 12 anos, né? Tinha mais ou menos a minha idade. Eu e Brasília, né? Somos amigas até hoje, comadres. Então, assim, tudo começando. E aí foi quando eu comecei também a fazer amigos, né? Muitos amigos, amigos de clube, colégio. Aí começaram aquelas leituras obrigatórias do colégio, aquela ficha
clímax, personagens, características físicas, psicológicas, aquilo que você tinha que preencher, que todo mundo achava um saco. E eu achava ótimo, porque eu gostava de me obrigarem a ler. Porque como eu ainda estava muito dispersa, muito para fora, então a obrigação de ler, eu ter a obrigação de ler era bom para mim, sabe? Porque eu reclamava, mas eu lia. Li tudo, Dom Casmurro, tudo que me pediram lá, eu li. E fiz a fichinha lá, aquela ficha chatinha, fiz tudo, enredo, sabe? Então, assim, para mim foi importante, porque eu não tive uma biblioteca, como muitos escritores falam, porque o meu avô me apresentou, tinha uma grande biblioteca, ele veio, eu não tive nada disso, eu fui sozinha, né? Eu fui caminhando sozinha. Então, o fato de o colégio me obrigar, foi ótimo isso, porque me centrava um pouco, sabe? Me fazia parar para ler, porque senão eu ficava assim, solta, né? Só nas festas, só jogando queimada, sabe? Meu negócio era rua, rua, rua. Eu adoro rua até hoje. Eu também. Esse isolamento, ai meu Deus. Olha, tá dizendo que amava, eu também amava naquela época, isso mesmo. Bom, a Francisca vai muito à minha live, a Francisca. Bom, Querida. então o que eu disse? Aí apareceram os livros e eu comecei a conhecer os artistas da cidade. Comecei a me relacionar com uma aqui, uma ali. Eu tive a sorte de morar num bloco em que morava um percussionista, a Zélia morava no meu bloco, a Zélia Duncan, que antes era a Zélia Cristina. Então, assim, era todo mundo ali, né? E todo mundo se conhecendo. E aí eu conheci, a primeira pessoa que eu conheci foi o Sérgio Duboc, que é um músico aqui de Brasília, que era do Liga Tripa. O Liga Tripa era uma banda, não sei se você chegou a ler sobre isso, mas era uma banda, um grupo de rua, que tocava música na rua, nos bares de Brasília. Era uma banda, todo mundo adorava esse grupo. E aí eu me juntei com esse pessoal. Então aí eu já tinha alguns poemas escritos, eu ainda escrevia, já tinha meu caderninho lá, já estava crescendo, tinha muita coisa, mas eu não mostrava para ninguém, porque poemas eu achava que não valia a pena ainda, né? E aí fui conhecendo um poeta ali, um poeta aqui, e aí o pessoal que depois foi formando a geração mimeógrafa aqui em Brasília. Estou falando demais? Quer que eu pare? Não, não, imagina, meu amor. Para você Qualquer ó, coisa que você faz assim, maravilha. ó. Faz assim. Não, não. Conta a história. A gente vai ter tempo para ler poema. É porque eu quero ler poema, mas eu me empolgo. Bom, eu vou ver se eu acelero. Aí fundamos a COPO, Cooperativa de Compositores e Poetas. Nós fundamos. Eu era a secretária, o outro meu amigo poeta era o presidente, sabe essa coisa de gente jovem, 17 anos, 18. Nesse meio tempo eu ganhei um festival de música com uma letra minha e a música de um amigo meu, do Elefante Branco, que era no ensino médio. Eu ganhei esse festival, nem foi a minha primeira vai, eu e a Nana Caymmi, ó, vaiaram Bom, demais a minha música, mas ganhei meu dinheiro, fui feliz da vida, saí do festival muito animada, mas eu fui vaiada, vaiada. A primeira vai a gente nunca esquece, né? Mas assim, então foram coisas que foram acontecendo em Brasília mesmo, sabe assim? E a minha poesia eu escrevia e eu tinha vergonha de mostrar. A Nara aqui falando. Eu tinha muita vergonha de mostrar porque eu achava, sabe, eu sempre achei. Primeiro, eu fazia coisa muito. Eu tentava assim ser meio parnasiana. Eu adorava os parnasianos. E adorava os que barato. iluministas. E eu andando com aquele pessoal, bem com aquela poesia pequena, aqueles poemas pequenos, irônicos, sabe? Aquela coisa, todo aquele início da geração mimeógrafo, né? Que tem essa característica do humor, né? Até porque era na época da ditadura, de alguma forma você tinha que passar mensagens subliminares, né? Então o humor era uma ferramenta muito boa para isso, né? E eu lá, sabe, querendo fazer poema sério, político. Aí eu andava com muitas pessoas, assim, amigos que tinham essa ligação com a política, né? Alguns inclusive foram torturados. E eu queria fazer isso, eu queria ficar engajada, eu queria ser séria, eu queria fazer poemas como Olavo Bilac, eu queria, sabe, eu tinha essa coisa, então eu fazia tudo ali. Aí eu comecei a namorar o Nicolas Ber, que é um poeta daqui, muito conhecido, e era assim, eu namorava o Nicolas, mas ele fazia aqueles poemas, eu nem valorizava tudo. Eu queria meus poemas, eu achava legal legais meus poemas de, sabe, parecido com os sonetos do Olavo Bilac, eu achava legal isso. Isso para mim que era poesia, sabe? Então depois é que eu fui ver
que todos esses poemas, esse movimento ficou dentro de mim, sabe? Eu neguei por um tempo, mas depois eu vi que ele é parte da minha poesia hoje. Hoje a minha poesia tem muito de humor, de ironia, eu faço poemas pequenos, sabe? Porque antes Muito. eu negava, porque era uma coisa de jovem, sabe? Quero fazer como Olavo Bilac, eu quero fazer como Fagundes Varela, eu quero ser um Álvares de Azevedo, sabe? Essa necessidade de fazer bonitinho. Depois eu fui relaxando, sabe? Você vai relaxando, né? E aí eu fui deixando a coisa acontecer e fui me liberando um pouco mais, sabe? Soltando as amarras, sabe? Ficando mais leve. Minha poesia foi ficando mais leve também. E nesse namoro aí com esse O namoro Nico. com o Nicolas, eu conheci milhares, conheci o Chico Alvim, sabe? Andei com o Nick pra lá e pra cá. E aí comecei a ter coragem de mostrar meus poemas, sabe? Aí tem aquela história lá do poema da Travessia do Eixão, que depois eu conto, Nós mas vamos aí falar isso, nós vamos falar mais Aí eu tarde. comecei a mostrar meus poemas. Aí, alguns amigos insistiram, faz, lança um livro. Aí eu lancei primeiro um livro, eu e mais dois amigos, que tinha, que tinha bem. Eu coloquei bem esses poemas mais, né, dentro da caixinha, né? Depois eu fui me liberando mais. Aí eu lancei um só meu, um mimeógrafo, que é esse pequenininho aqui, ó. Isso. É o É o meu livrinho expectativa, não é? expectativa, meu livrinho mimeógrafo. Sim. Foi em 81, eu já estava na universidade, já estava quase saindo, ainda estava fazendo letras português, depois eu saí, voltei para fazer letras em inglês. Então, eu já estava na universidade e, por insistência, eu lancei esse livro aqui. E aí eu mostrei Maravilha. para os meus professores, eles gostaram, aí eu fui ficando mais, entendeu? Mais confiante. Você não quer Aí ler eu alguma coisa pra gente, não, Pois é, dele? agora eu acho que já dá para. Aí eu queria falar um pouco das minhas influências. A Claro. primeira, os primeiros, os livros iam aparecendo, eu ia comprando disco, livro, disco, livro, disco, livro, né? E aí eu lembro, assim, eu não lembro, não tem uma ordem, assim, o primeiro livro, ou que livros. Eu trocava muito livros com os meus amigos, eu era do círculo do livro, que me obrigava a comprar um livro uma vez por mês, que vinha a revista do livro, você tinha que escolher. Aí vinha um livro capa dura, não sei se você se lembra disso, A mas vinha minha um livro mãe capa assinava, a minha mãe assinava para mim o Círculo do Livro. Eu era dura. criança, mas Menina, assinava. aquilo é Eu sou legal demais, porque te obrigava a comprar uma vez por mês um livro. isso, Então, eu lembro da Vaca e o Hipogrifo, do Mário Quintana. Eu sim. lembro vários livros com uma capa durinha, bonitinha, a edição, né? Bom, mas É, assim, o que eu acho que me influenciou, o que eu acho que me libertou em vários aspectos, principalmente no aspecto erótico, foi, bom, é questionável para muitos, vai ser questionável, mas eu tenho que dizer, né? Foi esse claro. livro aqui, ó. Bruna Lombardi. Ah, eu amo a Bruna. Esse livro aqui, que tem a apresentação do Chico Buarque, E travou para mim um pouquinho. Tá travado para vocês, gente? Quem tá nos vendo? bom, você estava congelado, eu fiquei te esperando. Ah, pois é, eu achei que você congelou para mim também. Olha que louco. É, você que congelou para mim. E aí? Bom, tudo bem. Agora a gente retoma, você Aí, estava falando eu acho eu acho que a Bruna, ela me trouxe assim um pouco essa liberdade de se falar de erotismo, sabe? Eu tenho até hoje esse elemento erótico, né? E ela me trouxe, eu acho que ela foi uma pessoa que abriu isso. Nossa, eu posso falar sobre isso, né? Não tem problema não. Sabe quando você pensa, eu posso. Então ela foi uma... Eu vou até falar um poema erótico já para a gente não ficar só na conversa. Oba! Vou falar um do Escalafobética, tem outros que foram no início, mas já vou falar esse que ilustra um pouco. Se chama Eis o Mistério da Fé. Vira e mexe, estás aqui a me abraçar, com teus braços compridos e mãos que me cabem, mãos que me cobrem. Vira e mexe, estás aqui a me procurar, com teu corpo gigante e tua boca generosa que me investiga.
vira e mexe, estás aqui comigo, a sorrir e a cobiçar o gozo abençoado que os anjos aplaudem de pé. E eu viro e mexo, porque creio em nós. Eis o mistério da fé. Lindo. Esse poema, eu estava fazendo um poema erótico, e aí quando eu fui à missa de 1 mês da minha mãe, olha só que coisa doida, do falecimento da minha mãe, o padre levantou os braços, eu estava ainda fazendo esse poema, né? Estava ainda, não tinha concluído. E o padre levantou os braços e falou, eis o mistério da fé. Eu falei, isso vai entrar no meu poema. Vai. Vou dar um jeito, isso vai entrar, porque eu achei aquilo tão bonito, é coisa de poeta mesmo, né? Esse olhar. Eu achei tão lindo, eu falei, vai entrar. E entrou. Que lindo, Nunu. Maravilhoso o poema, lindo demais. Porque Obrigada. você, Nunu, é interessante isso, né? Vendo depois a sua bio, não é? Lendo sobre você, aí a gente vê que você, por exemplo, faturou o prêmio da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, FAC, né, de Igualdade de Gêneros na Cultura. E uma coisa que eu, como seu leitor, não é, como seu fã, porque eu também leio os seus livros, é justamente essa presença muito forte, marcada de um certo da feminilidade do feminino e também de uma coisa feminista. Eu acho que não no sentido do engajamento de um movimento, mas no sentido de você ser sempre muito pró-mulheres, né? Muito pró-prazer, a independência da mulher, a autonomia do prazer da mulher, não é? A mulher também sente prazer, a mulher também goza, não é? E isso é muito feminista nesse sentido, É de verdade. ser algo, entende? Que sem querer já está levantando bandeiras nesse sentido, não é? Que a sua poesia, a gente tem essa presença muito forte, não é? Essa coisa feminina. E não só essa coisa que a gente imagina, não é? Do lugar da mulher, naquele lugar da mulher que borda. Não. É da mulher que goza, da mulher que sente prazer, da mulher que ama, não é? Da mulher que, enfim, seus desejos, né? É. É muito bonito isso. Eu me considero uma feminista porque, a partir do momento em que eu acho que as mulheres têm que Eu ter também, direitos iguais, eu sou uma feminista, é óbvio, né? Não claro. deixaria de ser. Mas eu não, talvez eu não seja militante, eu não esteja na militância, mas é engraçado que o meu próximo livro, ele não foi uma coisa intencional, eu não me programei para isso, mas ele começou a cair para esse lado, assim, um pouco sabe, dos poemas mais fortes, assim, no sentido de denúncia, de falar de feminicídio, sabe? Mas foi assim, aconteceu, eu não me programei, agora eu vou falar disso. Não, normalmente a coisa vai acontecendo. Mas realmente, antes desse livro, a mulher que eu retrato, né, é uma mulher livre, é uma mulher que exercita a sua sexualidade, mas que quando se apaixona, ela escorrega um pouco nessa armadilha. Quando ela está apaixonada, ela vira um pouco, ela luta um pouco para não virar uma escrava, sabe, assim, dessa paixão. Então é mais ou menos essa mulher que oscila entre uma liberdade total, mas quando se apaixona, ela corre esse perigo de cair nessa armadilha, sabe, de virar um pouco, ficar um pouco submissa, né, ao homem, né. Tem isso. Essa é a mulher que eu retrato, né? O meu eu lírico, não, necessariamente não sou eu. Se bem que às vezes, né? Claro, mistura, mas não é tudo, Quem né? nunca, né? Quem nunca? Leia mais, meu amor. Então, Vou ler mais. Vou ler mais aqui, ó. Vou ler um também bem. Esse é do Atarantada. Posição de Vênus. Sabe como o vejo em meu sonho? Nu, animal carnívoro, molhando com a saliva o que encontra seco. Animal perscrutador que avança e recua deixando pegadas. Em meu sonho, sou animal doméstico que espera manso e depois sai à caça, sedento, armado até os ossos. Sonho assim,
em fila de banco, de médico, e as pessoas nem percebem que o vermelho do meu rosto são flashes da emoção de quem tem Vênus em Escorpião. Eu tenho, né? Que maravilhoso, Nuno. Lindo demais. É, Muito esse, bom. esse, esse meu primeiro livro, eu considero assim. Talvez se eu fosse relançar esse livro, eu mexeria muito nele, como sempre, né? Acho que todo poeta tem essa sensação, eu mudaria muita coisa, porque você vai amadurecendo, sabe assim, a cada livro você vai lendo mais, né? Vai lendo mais e vai ficando, né? Você se sente mais maduro, né? A sua É, poesia vai ficando mais palpável, você começa a ter uma cara, né? Hoje já tem pessoas que me dizem, olha, eu leio um poema, eu sei que é seu. Eu acho tão bonito isso quando meus amigos me dizem isso. Ah, saiu um poema seu no jornal, eu nem precisei olhar o nome, já sabia que era seu. Porque eu acho que, sabe, vai tendo uma cara a minha poesia, sabe? Que é uma coisa isso. que eu acho que fui formando aos poucos, né? Eu acho que a gente vai aprimorando e vai criando uma poética que é nossa, onde É uma nós cabemos. identidade, né? Isso, uma Isso. identidade verso lírica mesmo, né? É Exatamente. verdade, é verdade. Então, meu amor, nos diz com mais poesia. Vamos, eu vou falar da minha outra influência e falo o poema. Cecília. Cecília foi uma Uhum. grande influência, sabe? Cecília Meirelles. Aqueles poemas clássicos, né? Retrato, Motivo, me impactaram, eram poemas lindos, né? E eu lembro da época que o Fagner gravou, né? E teve aquele problema na justiça, né? Que ele foi processado pela família da Cecília e tudo. E, então, assim, os poemas da Cecília, algo que eu acho que eu tirei, além da temática, né, e do jeito, claro que não é que eu escrevesse como a Cecília, imagina, jamais. Mas, assim, a Cecília, ela faz muitas perguntas nos poemas dela. Ela pergunta, ela indaga no meio do poema, às vezes no final. E eu gosto de fazer isso, eu não sei porquê, mas eu também desenvolvi isso, de fazer uma pergunta. Terminar um poema com uma pergunta, sabe? Isso eu faço muito, muito. Inclusive, eu quero ler até para exemplificar isso. Deixa eu pegar aqui o Escalafobética, que tem. Peraí. Claro, meu amor. Aí, vai descansando. Aí, toma uma água, A aguinha tá aqui já. toma água. É só olhar aqui para baixo. Eu vou pegar aqui do Atarantada mesmo, que eu lembro que tem um chamado Grávida, que é quando eu engravidei do meu filho, que eu fiquei muito em casa, assim, sabe? Foi uma época em que eu meio que me recolhi, sabe? Fiquei muito, é uma coisa que muitas mulheres fazem, sabe? Elas, em função dos filhos e da vida doméstica, elas deixam de produzir, elas produzem menos, leem menos, saem menos, e elas se dedicam menos ao pendor delas mesmo, à vocação que elas têm, né? Com a arte e tudo. Isso acontece muito com muitas mulheres. E eu fui Sim, meio que vítima disso também. sim. Peraí, agora eu... Ele tá na página 64. Como é que você sabe? Meu amor, porque meu bem, que eu conheço sua obra, né, bem? Caramba! Ah, é porque eu falei o nome. Eu falei, a gente É, e eu como leu aqui. conheço seus poemas. Não, e aí é isso. Eu tenho uma coisa muito louca, Nuno, que é o seguinte: eu como assim, já li o Atarantado, já li o Espivitado, já li o Escalafobética, então eu meio que. Eu não sei exatamente qual é a página, mas eu sei no sumário em que altura ele se encontra, entendeu? Aí eu vou lá e localizo. Ai, que danado você, menino. Essa maluquice. É. Bom, eu fiz quando eu estava grávida do meu filho, né? Uhum. É claro que esse poema também, se eu fosse refazer, se eu fosse relançar, eu mudaria um monte de coisa, mas vamos lá. Grávida. Dentro de mim, o ser busca espaço, empurrando órgãos até chegar ao coração e tornar-se filho. Fora de mim, observo meu companheiro intrépido, à espera da multiplicação. Acima de mim, meu irmão de sangue encontra Deus para reger a comunhão. Mas eu permaneço assim, em estado de graça e completamente estarrecida,
Alguém me emprestaria um projeto de vida? É o medo o medo do filho nascer e você não dá conta. Mas é Nossa, claro, olha, não conheço quem não, sabe, Noélia? Eu acho que na verdade, é mesmo. quando você se debruça com o desconhecido e de uma Que medo. grandiosidade, né? Essa Para toda responsabilidade de a uma vida. vida. É para a vida toda. Não tem como devolver se não der certo. Ah, não deu certo, não me dei bem. Não tem. Leva Isso para o me dá setor um de trocas, pavor. né? É. É. Então, assim, não, não, não. Agora não. Daqui a alguns anos eu pego de volta. Não tem. Não tem. É, isso mexe mais. Nossa. É, é de meter medo mesmo. É lindo esse poema seu, meu amor. Obrigada, É, querida. Eu vou falar imagina. de outra influência. Eu vou falar de três influências, depois eu me libero, tá? Mas é Sim. que eu acho importante falar dessas influências. Que é Mário Quintana, e esse é do Círculo do Livro, ó. Sua mãe deve ter Círculo do Sim, Livro. Mário sim. Quintana e todo o pessoal da geração mimeógrafo. Foi quando eu me abri a isso. Foi quando eu resolvi falar, quer saber, vou relaxar. E eu percebi que eu tenho realmente influência desse povo todo, desses meus amigos, sabe? Foram tantos livros. Eu tenho todos os livros do Nicolas, né? Todos mimeografados, aquelas coisas assim, ó. Tem esse livrinho do Cacaso, ó, que bonitinho, A Hã? Lua. Sabe? Tudo assim, tudo nessa época, sabe, da geração da poesia marginal. Então é impossível não ter sido influenciada por isso, sabe? Uma época maravilhosa da minha vida, né? Eu via na rua com essas pessoas, não tem como. Então eu vou falar poemas pequenininhos, vou até falar um do meu próximo livro, que eu acho que tem essa coisa do humor, que é inédito, mas todo mundo já conhece porque eu já falei por aí. E ele se chama Pressa. Do poema que fiz sobre sua falta de tempo, ele só leu o título. Só isso. Maravilhoso. Isso é muito moderno, né? É tão engraçado imaginar a menina com 17, 16 anos que tinha a sua vontade e o seu projeto muito ligado ao parnasianismo, ao simbolismo, não é? A E toda essa agora, poesia. E que, de repente, não é essa poeta modernérrima, né? Porque isso, mais moderno do que isso, assim, mais drummondiano, não é? Mais Quintana, mais Drummond, mais todos esses, isso, né? isso. Toda essa É, poesia moderna, né? E que, obviamente, que toda essa turma do mimeógrafo também bebeu dessa é, turma toda. é Mas verdade. é impossível, né? É demais. Isso é muito gostoso na É, sua obra. Que é é, muito cheia da ironia, é muito cheia das voltas com o próprio é. poema, E eu né? acho que tem uma angústia, não é uma coisa assim, o humor pelo humor. Eu acho que traz uma coisa também muito angustiada, porque imagina você fazer um poema inteiro, sabe, quase que questionando a pessoa que não tem um tempo para você e a pessoa só lê o título, né? É muito triste também isso, sabe? Não, é E o isso, né? A humor mas pressa uma coisa ao tamanha, mesmo tempo uma melancolia, uma tristeza, sabe? assim, a pressa tamanha que só ficou o título que é justamente pressa, né? Que também só diz sobre a pressa, né? Quer dizer, não, não sobra muito, né? É, É muita verdade. rapidez, né? Oswald, É, né? Cláudio. eu acho que também tem uma influência das minhas leituras de psicologia. Eu li muito. Eu queria ser psicóloga, além de professora de português, eu também queria. Então eu li muito, sabe? Uma época. Eu até parei de ler romances para ler livros técnicos. Então eu li Reich, eu li Gestalt terapia aplicada, eu li da análise transacional, ficava doida, eu li todos os livros do Gaiarsa, sabe? Aqueles livros, o Tratado Geral da Fofoca, a família de que se fala, a família de que se sofre. Eu acho que eu sempre busquei o autoconhecimento, talvez fiz terapia desde os 17 anos, eu comecei a fazer terapia, nunca parei, sabe? Então eu tinha essa ligação muito forte com a busca de se autoconhecer, sabe? A ausência do meu pai é algo assim que é muito visível na minha poesia. Tem poemas para ele e tem poemas que trazem essa ausência, sabe? É É, muito forte a ausência do meu pai, é. assim. Você Eu tem, me você sinto tem ainda poemas. uma menina em busca do pai. Eu ainda me sinto isso, uma menina em busca do pai, sabe? Eu me Lá no lembrei fundo do eu sou. Orfandade. Eu me lembrei do seu É, poema. orfandade. Gente, você é demais. Que memória é essa, Paulo? Eu não tenho mais isso, não. Caramba, menino.
É porque é Isso, sua obra, né, meu amor? Fica, né? Mas você vai sim. falando, eu vou lembrando de umas coisas já, Você imagina, meu amor. vai. Aí Mesmo, eu viu? quero até, eu quero ler uns poemas do Espevitada, que eu acho meu melhor livro. Um deles é para o meu pai. Não é esse, mas é o outro chamado Astronauta, que lembra Ah, sim. muito quando eu era uma criança no Rio de Janeiro, olhando a TV, vendo aquele homem pisando a lua, sabe, pela primeira vez. Aquilo, eu lembro assim, perfeitamente dessa cena, eu olhando aquilo, sabe? E aí eu fiz esse Lindo. poema chamado Astronauta. O olhar atento da menina, a imagem do astronauta flutuante, pisando a lua pela primeira vez. A mesma lua a qual ela pedia em prece o retorno do pai. O pai passou a morar na lua e no seu coração sem gravidade. A ausência ficou mais leve como Armstrong. A tristeza guardada dentro da TV. É lindo, que é Esse aí delicado e tão, tão exatamente. Essas coisas marcam muito, né? é. Mas Aí é eu queria, lindo. aí eu queria falar mais um. Se eu tiver qualquer coisa, você faz assim, tá? Por favor, meu amor. Tem um pouco dessa psicologia, um pouco da busca de amor, né? Ô, Cláudia. Cláudia, eu sou fã da Cláudia. Estou tão emocionada a Cláudia estar aqui me ouvindo. Ai, meu Deus, não sei nem se eu conheço isso, tá? Você é demais. Eu lembro muito uma coisa que você falou. O poema, você não faz o poema é o poema possível. Eu lembro muito de você falar isso. Eu uso muito isso. A gente faz o poema possível. Não é o poema ideal, é o possível. Eu lembro de uma entrevista que ela deu, que ela falou isso. Bom, vou falar um poema chamado Consulta Médica, que inclusive o Turiba me pediu para entrar no calendário da Associação de Médicos. Eu mandei esse poema para o calendário da Associação de Médicos. Semente para quem pede corpo quente. Suplemento para quem quer uma paixão. Chocolate 70%, sal e açúcar, não. Amor mundano e barato para baixar colesterol alto e curar o que remédio não resolve. Solidão que não dissolve, lágrima que não derrama. Doutor, olha para mim, diz que me ama. Maravilhoso, né? É Né? tristinho também. Mas é isso, né? Foi ao médico certo, né? Pedir a receita, né? Isso é aquele médico que está ali no computador assim, né? É. Não dá muita atenção para paciente, né? É, querido. Ô, E Nonô, aí? sabe uma coisa que eu queria? É que Ah, você nos contasse, porque é o seguinte, eu durante as suas apresentações para nossa live, nas redes sociais, eu intitulava você também de Musa do Eixão. E tem essa história maravilhosa, não é? Do poema Travessia do Eixão, do poeta que também é meu amigo querido, grande poeta aí de Brasília também, Nicolas Pé, né, com quem querido. você namorou e que é nosso amigo queridíssimo. E o Nicolas ele É, fez esse poema chamado Travessia do Eixão, que foi musicado pelo Nonato Veras, né, e que foi gravado por duas bandas, né? Uma das bandas você já falou sobre essa banda que foi a Liga Tripa, né? E tem é, uma outra banda também que gravou essa canção, né? E que aí veio também, né? Que foi uma banda que aconteceu para todo o Brasil. E aí essa brincadeira, né? Esse carinho que nós temos de chamar você de a musa do Eixão, né? A nossa grande musa, nossa musa de é. Brasília. Conta essa Essa história pra história, gente. essa história é muito bonitinha, né? Muito bonitinha. Eu não, Muito. normalmente eu não falo muito essa história, assim, eu não uso essa história para promover minha poesia ou qualquer coisa assim. Eu sempre falo, antes de ser musa, eu sou poeta, eu era poeta, tá? Eu não virei poeta depois de musa, foi uma consequência de um namoro. Você namorar poeta, você vira musa, né? Não tem jeito É. de não virar, né? Então, namorando o Nicolas, ele morava aqui, porque aqui tem uma rua chamada Eixão, que tem 6 pistas sem sinal,
que ligam a Asa Norte e a Asa Sul. Não tem sinal, você anda a 80 quilômetros. Então, assim, para atravessar, e é assim, é para lá e para cá, são 3 para lá e 3 para cá. Então, é assim, carros e carros e carros. E tem a passagem subterrânea, que é para você conseguir atravessar, você usa a passagem subterrânea. Só que tem pessoas que preferem se arriscar, e é muito arriscado, né? E o Nick atravessava muitas vezes por cima, né, para ir à minha casa. Ele morava na 415, eu na 109, ele atravessava esse chão às 18 horas, às 6 horas da tarde. E aí ele criou indo, todo dia ele ia lá em casa para deixar os livrinhos, para pegar livro para vender na escola parque, os livrinhos, o iogurte com farinha. Então aí ele passava, ficava um pouquinho comigo, eu lá só estudando, estudando, estudando. Quase não ia, porque eu ficava lá com as provas da UNB. E aí ele passava, ficava um pouquinho comigo e ia. Às vezes, quando dava, eu ia com ele. Quando não tinha prova. Então era muito perigoso. Hoje é pior ainda, mas na época também era. Aí ele fez esse poema, que é Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Né? Na época que foi na casa. E aí isso virou uma música, o Nonato musicou. O Liga Tripa cantava demais pela rua, pelos bares, né? E o Renato gostava muito do Nick. O Renato era um admirador da poesia do Nick, o Renato Russo. E gostava muito do Liga Tripa também. O Renato era um menino muito curioso, sabe? Ele não ficava restrito só às bandas de rock, só encontrando o pessoal do rock. Ele ia para outras coisas também. Ele andava sozinho, ele andava muito sozinho, sabe? Então ele fez teatro aqui em Brasília, peça de teatro, ele fez muita coisa, ele fazia tudo, ele se metia em tudo. E andavam também, às vezes, atrás do Liga Tripa, quando o Liga Tripa aparecia, ele ia junto também, sabe? E gostava demais do Nicolas. E eu, como namorada do Nicolas, né, acabou que a gente teve uma amizade, mas amizade assim, de rua, né, não de frequentar a casa, mas amizade de rua e tal. E aí o que me contaram é que quando tem duas versões. Primeiro que ele queria ele queria gravar uma música que fosse a cara de Brasília. E aí uma pessoa sugeriu, bom, a cara de Brasília é Travessia do Eixão. Depois tem outra versão de que ele ensaiava, ele esquentava a voz cantando essa música. É outra versão, né, de que ele cantava. E aí ele resolveu deixar gravado isso. Eu não sabia, foi uma época que eu já não estava mais andando com o Nick, eu estava em casa, tinha meus filhos, estava casada. E alguém me ligou, eu nem sabia. Assim, eu estive com o Renato algumas vezes, depois ele adoeceu e a gente não se viu mais, nem se falou mais, nada. Eu não sabia nem que ele estava doente. Então foi uma surpresa a morte dele, sabe, para mim. A gente se falou depois muito pouco. E aí alguém me ligou e falou, compra o disco novo da Legião Urbana, acho que é a Última Estação, e ouve a última faixa. Aí eu já fui, que eu tinha tudo dele, né, tenho. Fui lá, procurei, comprei. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Aí liguei para o Nick já sabia, porque ele teve que autorizar direitos autorais e tal, né? O Nick é o Nicolas, né? Sim, sim, sim. Aí eu fiquei, nossa, foi uma surpresa, eu me senti tão, sabe assim, homenageada pelos dois, né? Não só pelo Nick, também pelo Nonato, mas, puxa, o Renato era uma figura que eu admirava imensamente, era um doce de pessoa, um gentleman, sabe, assim, beijava minha mão quando me encontrava, era sabe, então eu me senti, foi muito bom, então ficou um pouco né, esse folclore, né? Que se eu existo, tem muita gente que acha que eu não existo. O Nick me conta que ele ouve muito isso. Vem cá, essa Noela existe? Sabe assim? Então, assim, tem gente que acha que eu não existo, sabe? Eu não fico falando muito isso, mas quando me perguntam, eu falo. Então, assim, tem o fã-clube da Legião Urbana sempre me procura para conversar, são os amores, né? E eu adoro, eu não nego, eu não fico negando isso. Para mim é minha vida, é parte da minha vida. Eu conto 1000 vezes se tiver que contar essa história, porque isso é minha história também, né? E aí fiquei muito conhecido. Tem gente que se emociona quando me vê. Tudo é o Renato, né? Porque o Renato não é Legião Urbana, é religião urbana, né? As pessoas não gostam do Renato, as pessoas adoram o Renato, é uma adoração. Eu fico impressionada. Quando eu vejo as pessoas, quando vêm até mim, é uma adoração. Não acredito! Você, a Noélia, a música, porque o Renato, você conheceu o Renato. Sabe, as pessoas têm
É uma coisa louca, mas eu acho que o Renato era isso mesmo, ele era iluminado. Eu compactuo com isso, porque ele era iluminado, ele era uma pessoa Que lindo, incrível, meu incrível. amor. Eu tenho até saudade, incrível. Meu amor, É nós na isso. verdade nós já estamos já com um tempo assim na mosca já, É? sabia? Poxa, eu sofri tanto, hein? Entendeu? Foi Pois tão bom. é, pois é, tá vendo como passou que você nem sentiu, né? Na verdade, nós estamos agora, são 8 horas em ponto. Dá para ler um poema para terminar? Dá para ler. Vamos fechar com um poema Quero ler então. um da quarentena, um que eu fiz na quarentena, para nessa época assim meio terrível, sabe? E eu Por quero deixar esse favor, poema aqui, por chamado favor. Nenhuma Poesia no Real. Para fazer um poema, o poeta escava palavras nas fissuras. As paredes internas possuem algumas. A TV aponta milhares de mortos pelo vírus. O bem-te-vi dá uma palhinha do que o real seria se não fosse o que é. As formigas antifascistas trabalham juntas. Os desafetos estalejam sob o piso. O poeta escreve, 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 arruma e desarruma versos, abre e fecha dicionários e saídas. E sorri para o poema quase infalível. À noite, ele ouve a nota subitânea. Enquanto Mirtes segurava uma coleira, seu filho de 5 anos caía do nono. O poema desencarna. O poeta perde o sono. É isso. Lindo, meu amor. Olha, Nuno, muitíssimo obrigado pela presença sua. Quero agradecer demais. Tá vendo como não doeu? Tá vendo como foi uma delícia a gente fazer? Não doeu, é verdade. Pois Não. é, viu? Agradecer demais. Gente, deixa eu antes só de terminar avisar que a Noélia, ela tem, como eu disse, 2 projetos agora nas redes sociais aqui do Instagram dela. O terça-feira, todas as terças-feiras, ela tem o Afim de Poesia e às sextas-feiras ela tem o Afim de Mais Poesia, sempre às 19 horas, viu? Aqui no Instagram da Noélia, @Noélia Ribeiro Poeta, tudo junto, viu? Querendo seguir a Isso, Noélia, conhecer mais o trabalho da é, Noélia. Noélia toda isso. terça e toda sexta está com seus Eu projetos aqui no tenho Instagram. visto dois poetas toda terça. Eu vou tirar férias agora, tá? Em dezembro. Eu vou fazer agora na sexta, na próxima terça, depois eu vou tirar uns dias de férias que eu preciso. Aí eu Claro, volto. claro, por favor. Viu, meu amor? Olha, dizer que foi uma delícia, Noélia. Noélia Ribeiro, senhoras e senhores. Meu amor, muitíssimo obrigado. Avisar Ah, mais uma vez que para quem não pôde assistir, a live será gravada aqui. Olha, um monte de gente comentando, dizendo que adorou, que amou. obrigada, gente. A Obrigada. Mariana Olha, Pinto já disse que Travessia do Eixão vai estar na playlist da nossa live. ai, que É legal. tem que estar na nossa playlist. Viu? Obrigado, Nara Ai, Fonte. obrigada. Obrigado. A Cláudia vai ser convidada para minha live, hein, Cláudia? Que é uma Ah, honra ter você na minha live. Imagina. Quero claro, você comigo. eu Meu não bem. perco. Meu Ai, amor, muito obrigada, viu? obrigado por Obrigada. tudo. Pela Eu sua é que generosidade, pela sua paciência. Sabe, você imagina, é um meu fofo. amor. Imagina, imagina. Você que é uma grande poeta, minha amiga querida, amada. Um prazer receber aqui a nossa musa do Eixão. Olha aí, a nossa musa da música, né? Representando Brasília, não tem melhor. Viu, meu amor? Obrigada. Muitíssimo Muito obrigado sempre. Pode deixar que eu vou salvar, gente. A live vai ficar obrigada. salva aqui no perfil do Afluentes e também vai para o canal do YouTube, Estou viu? até Do emocionada, Afluentes. tá? Estou até Ô, meu emocionada. amor, imagina, somos nós que agradecemos, viu? Essa beleza de hoje, tá bom? Obrigada. Um beijo em Lindo, você, um beijo maravilhoso. em todos, viu? Beijo, E até pessoal. o próximo, amores. Tchau, tchau, Obrigada. por estar aqui, viu? Tchau. Beijo, meu amor.